Boa tarde a toda a gente. A Maria João já fez a introdução. Chamo Marco Sousa, sou criador do projeto Verdade dos Corpos. Talvez alguém já tenha ouvido ou não. Eu queria falar um bocadinho de mim, mas pelos vistos pela questão de tempo eu vou procurar dar a informação o mais célere possível e o mais inteligível possível. Ora bem, o meu papel a nível deste tema é dar uma perspectiva, uma visão nova em relação a todos os temas que estão relacionados com o excesso de peso, ou aquilo que a pessoa considera como sendo excesso de peso, e também tendo em conta também os parâmetros do IMC, procurando também dar-vos aqui uma visão diferente e também consciencializar a importância que o nosso inconsciente tem relativamente a estes sintomas. Eu posso dizer que o excesso de peso é um sintoma, não é? O excesso de peso traz várias consequências a nível físicas, mas também traz consequências psicológicas e emocionais, traz consequências de vários tipos, não é? E o objetivo desta palestra é aligerar um pouco a maldade que se cria com as pessoas que vivem com este problema, com excesso de peso. Procurar aliviar um bocadinho esta carga que está em torno deste sintoma. E para isso eu estudei, eu também posso me considerar como investigador clínico, não é? Também tenho a minha formação, faço a minha própria investigação, tiro as minhas próprias conclusões, trabalho com muita gente, já trabalhei com muita gente com estes sintomas, aliás vim agora de uma consulta, que o objetivo era esse, e o meu objetivo é permitir a pessoa tomar consciência de o porquê de o corpo necessitar de criar reservas de gordura e de água e de energia. Talvez isto possa vos dar algumas luzes, não só para os vossos próprios processos pessoais também, mas sobretudo para alguém que conheçam e que também trazem este problema e que os assombra também, não é? Ok, passando à frente. Daí, eu vou-vos colocar aqui estas questões, talvez são questões legítimas, que é para aligerar também este tema, e podemos até mesmo fazer estas perguntas. Porquê é que o corpo sabota inconscientemente as tentativas de libertar o peso que se considera não desejável? Será que o corpo não está a agir como um fiel escudeiro que protege algo vital para a sua sobrevivência? Para que é que o corpo necessita manter reservas extras de gordura, água e energia calórica? Ou seja, nada na natureza acontece por acaso, não é? E a nossa biologia tem uma inteligência que por vezes só procura fazer algo que é manter a nossa sobrevivência e manter o nosso equilíbrio. Daí podemos realmente colocar esta questão, o porquê das pessoas criarem este excesso de peso. Porquê que isto acontece? Certeza que vocês conhecem bastantes situações em que as pessoas tentam fazer tudo e mais alguma coisa para emagrecer, e há sempre uma razão ou outra que os impede de emagrecer, ou é a questão da preguiça, ou porque os métodos nutricionais não estão a resultar. Parece que há sempre alguma sabotagem, que impede a pessoa de atingir o seu objetivo. E aqui temos de perguntar porquê que o corpo está a tomar este processo. Vamos deixar entrar. O corpo é nosso amigo. E o corpo não nos coloca com excesso de peso porque nos quer fazer mal, porque é mal connosco. O corpo, quando necessita de criar excesso de peso, tem de existir uma razão lógica para o efeito.
Por isso é que eu considero importante nós percebermos um mecanismo, sobretudo inconsciente, que está por detrás destas tentativas, ou destas pseudo-tentativas das pessoas quererem emagrecer e não conseguirem. Isto é lógico que para muita gente que está nesse processo cria uma dose de frustração e sabemos que nessa frustração as pessoas sentem-se por vezes ainda mais carentes, mais revoltadas e por vezes até a necessidade de buscar prazer na alimentação ainda se torna maior, não é? Ou seja, há sempre aqui questões emocionais que é necessário depurar, compreender, purificar para a pessoa entrar em paz de espírito, para permitir perceber porque é que o meu corpo me quer manter gordo, porque é que me quer manter gorda. Até posso aqui reler aqui esta frase: nada na natureza é fruto do acaso, existem razões que desconhecemos e são necessárias depurar. O inconsciente é um reservatório de informação que só procura uma coisa: a sobrevivência e a perpetuação da espécie no seu maior estado de prazer e equilíbrio. O autor desta frase é um dos principais investigadores da informação que eu vou partilhar aqui hoje. Aliás, eu tenho um livro que é um livro muito bom, que eu pelo menos aconselho muita gente a ler, chama-se A Lógica do Sobrepeso, de Salomon Celan, que é da editora Berangel, que quem tiver mais curiosidade no final de pesquisar de uma forma mais exaustiva este tema, creio que será uma fonte que vos vai dar muitas respostas interessantes. Pronto, e aqui temos que perceber aqui uma coisa. O inconsciente, o que é inconsciente? Eu não vou estar aqui a explicar o que é inconsciente, porque isso dava para ir uma palestra de mais de 2 horas, não é? Eu vou cingir na informação que é mais importante. Não sei se vocês já ouviram falar que a nível cerebral nós temos várias camadas, vários núcleos cerebrais e temos várias funções, digamos, é como se tivéssemos vários computadores todos sobrepostos uns relacionados com o outro, tivessem todos interligados com neurónios. E há um computador central, que é o computador mais antigo, que é aquele computador que é responsável pelas nossas necessidades básicas de sobrevivência, que é chamado o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é uma estrutura cerebral que coordena inconscientemente, mesmo neste preciso momento, o cérebro reptiliano está a agir em cada um de vocês. E esse cérebro reptiliano é responsável pela nossa sobrevivência básica. Ou seja, o que é que o cérebro reptiliano é uma estrutura que é na zona do tronco cerebral, que engloba aqui o tronco cerebral, esta estrutura aqui que é o cerebelo, e também temos aqui o sistema límbico. Ou seja, qual é a função desta estrutura antiga? Esta é a estrutura mais antiga que nós temos no nosso cérebro. É a estrutura que existe desde sempre. Antes de sermos, digamos, Homo sapiens sapiens, já tínhamos esta estrutura a gerir por nós de uma forma inconsciente, cujo objetivo basicamente são 4. Os 4 objetivos que esta estrutura tem são estas. Digamos, este cérebro é responsável pela nossa gestão do ar, pelo nosso processo respiratório, também é responsável pelas nossas necessidades de água, pelas nossas necessidades de alimento e as nossas necessidades de sexo. Estas são as 4 necessidades básicas que, sim, se nós não tivéssemos um cérebro a gerir estas informações, nós morríamos. Por exemplo, se eventualmente nos faltasse ar, nós aguentaríamos, por exemplo, máximo 5, 6, 7 minutos. Podemos ter tudo, mas se não tivermos ar, morríamos em 7 minutos. Com o alimento, tendo em conta os contextos ambientais, 30 dias, por exemplo, 30, 20, depende. Água, 7 dias. Sexo. Muita gente diz, nós não precisamos de sexo. Não, nós precisamos de sexo. Se nós não tivéssemos esse instinto sexual, que procura sexo, nós desaparecíamos numa geração. Se toda a gente se lembrasse de não ter relações sexuais ou não fazer filhinhos, a espécie humana acabaria. É por isso que esta necessidade está também repleta aqui nesta estrutura cerebral. E o que acontece? Isto é um computador inconsciente que nos governa. E o mais incrível que pareça, isto segundo os estudos, é uma estrutura que governa 95% dos nossos impulsos. Basicamente, nós somos animaizinhos, não é? Nós somos animais com um córtex
que nos dá uma consciência de nós próprios. Mas antes de existir consciência de nós próprios, nós já temos um computador que governa o nosso ser. Porque podemos ser todas pessoas extremamente inteligentes, mas se nós não tivermos estas necessidades preenchidas, para que é que serve a inteligência e a consciência? Para nada. Nós morreríamos. Isso o que acontece? No tronco cerebral, nós temos programas, nós temos necessidades que necessitam ser vitalmente e obrigatoriamente preenchidas. E não há dúvida nenhuma sobre isso. Ok? Agora, qual é a relação disto com o sobrepeso? O que acontece? Isto vamos voltar agora ao excesso de peso. Porquê? Porque no tronco cerebral nós temos um conjunto de programas que controlam os nossos comportamentos, controlam as nossas ações, controla todo o nosso mecanismo fisiológico e a nossa pulsão para buscar comida, por exemplo, não é? Por vezes acontece muita gente ter uma fome e o cérebro, por vezes, não consegue distinguir se isso é uma fome real ou se é uma fome emocional. Muita gente alimenta-se, não propriamente por ter uma carência nutritiva, mas porque o alimento lhe está a dar uma saciação de algo inconsciente. O alimento pode ser visto como uma reserva de nutrientes, mas também pode ser visto, por exemplo, como carinho, como afeto, como amor, como reconhecimento. Isso agora vai depender do cérebro e de cada pessoa. Nós não podemos adivinhar. E no excesso de peso foi estudado que existem vários conflitos emocionais que estão relacionados com este tema e que cada um deles influencia inconscientemente as nossas ações e os nossos comportamentos. Por isso, o que é que eu vou sugerir? Eu vou partilhar agora pelo menos 4 conflitos, que são chamados 4 conflitos centrais do excesso de peso. Se alguém tiver aqui este problema, podem até escrever aí num papel e fazer agora a análise e o raciocínio e perguntar: desde quando é que eu tenho excesso de peso? Desde há 5 anos? Desde há 10 anos? Desde sempre? Eu sugiro agora a vocês colocarem um número nessa folha, se essa for a vossa necessidade. Um número, uma idade, por exemplo. E agora, partilhar os conflitos. Eu vou-vos dar informação e o que eu vou sugerir é que vocês tomem consciência de como vocês se sentiam nessa altura. O que é que aconteceu naquela altura, nesse drama da vossa vida, ou nessa idade, que vos mexeu emocionalmente. Ok? E agora, com estes conflitos, eu vou abrir a caixa da Pandora. Talvez isto vai dizer a muita gente ou não, também não interessa. O que interessa isto é a informação. Pode ser que vos diga agora alguma coisa, pode ser que vos diga no caminho para casa, quando chegarem em casa a conduzir, quando o cérebro está em transe e pim, agora já sei de onde é que vem. E vamos deixar com que o inconsciente agora faça o processo dele próprio. Não é obrigatório ter respostas, mas pelo menos já vai abrir esses cheirinhos de informação. Ok? Primeiro conflito. Este aqui é mais importante. É chamado o conflito de perda de referentes. Isto são chavetas, são palavrões, são dominações científicas, mas nós precisamos dar nome às coisas. Vou procurar explicar este conflito, que é o mais frequente, sobretudo para as pessoas que fazem bastante retenção de líquidos. A retenção de líquidos é uma causa também do excesso de peso. E muita gente que está com excesso de peso, e é por vezes pessoas que não têm excesso de peso e fazem a retenção de líquidos, muito provavelmente estão associados a este conflito.
Este conflito, como é que funciona? É um conflito que está ativado no tronco cerebral, no nosso instinto de sobrevivência, e que gera o nosso sistema renal. Ou seja, é uma espécie de um conflito cuja sua função é fechar as torneirinhas dos referentes renais que fazem com que acumule o líquido no corpo. É quase como se o corpo desse uma mensagem de que, cuidado, mantenha a reserva de água dentro de ti, porque tu precisas dessa reserva de água. Ou seja, o corpo comanda de todas as formas esta função. Por mais que a pessoa, por vezes, use métodos, use medicamentos que ajudem a libertar a água. E mesmo bebendo água, parece que o corpo fica sempre cheio dessa água no seu interior. E como é que acontece este tipo de conflito? Este conflito também é conhecido como chamado o conflito do peixe. Não sei se vocês alguma vez viram National Geographic ou não, mas eu também não é que eu estudo muito a vida animal, não é? Mas uma coisa que eu aprendi com este conflito é que este conflito, ou vamos chamar isto de estratégia de sobrevivência. Esta estratégia de sobrevivência acontece com os peixes. Vamos imaginar, por exemplo, um peixinho que está numa orla de uma onda e por uma razão ou outra vem uma maré mais forte e expulsa o peixinho fora da onda e ele cai na areia. Qual é o primeiro mecanismo de defesa que o peixinho tem? É fechar o sistema renal, ou aquilo que é no peixinho o sistema renal, e o peixinho fica com a água retida no seu interior. Parece que ganha volume. E para que é que o peixinho fecha o sistema renal? Porque enquanto não existir uma onda que recolha o peixinho para levar novamente para o mar, esse mecanismo de sobrevivência faz com que o peixinho se mantenha o maior tempo possível vivo com a água na sua reserva interior, para sobreviver. O que foi descoberto é que o ser humano, sobretudo neste tipo de situações, também tem o mesmo mecanismo. Só que nós não estamos a nadar no mar. O que é para nós o mar? O que é para nós a água? Então, digamos que é o nosso ambiente emocional. Onde nós nadamos as nossas emoções, família, grupos de amigos e por aí adiante. O que acontece? Este tipo de conflito é ativado quando, por uma razão ou outra, na vida dessa pessoa, ela passou por uma situação em que ela perdeu todos os seus referentes. E o que é isto de perder todos os seus referentes? Por exemplo, temos aqui exemplos. Para mim foi importante ter estes exemplos também para eu gerir também a minha formação. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação que eu posso encontrar a nível prático. Por exemplo, uma senhora acaba de ser mãe e feliz da vida, está tudo bem, não há indução de stress, ela simplesmente teve o filho que queria, tudo mais. Só que por uma razão ou outra, por a obra do destino ou não, o marido tem uma quebra financeira, ou seja, eles foram vigorizados por umas contas quaisquer e eles perdem todo o dinheiro. E aquele dinheiro era essencial para o novo projeto de vida deles. Ou seja, naquele momento em que a pessoa descobre que ficou sem o dinheiro que necessitava para manter a família, o momento, quando isto acontece, o momento emocional cria um choque intenso na pessoa, onde a pessoa sente que, neste momento, para assegurar a minha vida, eu senti que perdi tudo. Perdi o dinheiro, perdi a minha ajuda, perdi a minha proteção, perdi a minha segurança. E normalmente quando alguém vive este tipo de processo, muita gente até diz assim: eu recordo-me que naquela altura eu senti que perdi o chão. Eu senti que fiquei sem nada. Eu senti que fiquei completamente entregue ao desconhecido, que eu perdi os meus pilares. E naquele momento, aí está, vamos agora falar na ótica emocional. Se durante essa situação emocional a pessoa não teve a oportunidade de gerir emocionalmente esse stress, ou seja, onde ela viveu isso, digamos, só para ela,
onde ela naquele momento sentia-se sozinha, onde ela naquele momento não teve hipótese de processar aqui em cima esta informação. A carga emocional é tão intensa que a nossa mente é obrigado a pegar nessa informação emocional e colocá-la no nosso inconsciente. Porque ela não tolera aquele stress. E se ela guardar isso no seu inconsciente, uma das soluções para a pessoa sentir que está segura, ou pelo menos o corpo criar uma solução para ela manter uma segurança, é criar uma solução através de fechar as torneirinhas do xixi, em que a pessoa se mantém segura biologicamente, mantendo esse líquido no seu interior. Não sei se isto está a fazer sentido para vocês. Não sei se isto diz a alguém. Isto diz alguma coisa a alguém. Estas situações ou estes conflitos normalmente vêm acompanhados de emoções muito, muito intensas. Imagina nós perdemos as referências. Por exemplo, houve o caso de uma menina também que ela começou a fazer retenção de líquidos a partir do momento em que o pai me faleceu. Exatamente no momento em que o pai faleceu, o pai para ela era tudo, era o pilar daquela família. E ele, por uma obra do acaso, um acidente, o pai morre. E naquele momento, o choque emocional dela foi de tal forma, ela ficou completamente sem chão, porque tinha a única pessoa que a apoiava, que ficou gravado no inconsciente e desde então o cérebro decidiu protegê-la, retendo essa água no seu interior. Ou seja, por amor ao pai, ela engordou, ganhou mais líquido. Isto parece absurdo. Este conflito é o mais importante deles todos. Porque é o que eu estava a dizer, sem a comida nós podemos sobreviver 20 dias, mas sem a água nós só sobrevivemos para no máximo 7. Logo, muita gente que tem retenção de líquidos, eu dou a quase a certeza absoluta que tem este tipo de conflito. Basta estudar na história de vida da pessoa e fazer a pergunta: desde quando é que vocês têm, ou desde quando vocês reparam que têm retenção de líquidos? E a pessoa, por volta de, sei lá, por volta dos meus 30, 18, o que é que nessa altura vocês viveram um choque emocional no qual vocês sentiram que perderam o chão, que perderam a vossa referência, podia ter sido a morte de alguém, a perda de dinheiro, uma mudança de residência, que a pessoa é obrigada a sair da sua estrutura de casa e ir para outro lugar contrariada também, um acidente que a deixou incapacitada ou que deixou essa pessoa incapacitada, ou seja, é preciso estudar na história de vida da pessoa, fazê-la, digamos, dar essa abertura para ela expressar-se e falar, para ela tomar consciência disso. Só que aí está. Como isto está no inconsciente, às vezes nós partilhamos esta informação com a própria pessoa, ela não vai associar a nada. Por vezes acontece no momento da pessoa, já sei, foi naquela altura que eu perdi o meu pai. E naquele momento em que ela por vezes expressa isso, o corpo começa logo a reagir, começa a sentir e a soltar as emoções do luto, ou seja, um luto bloqueado que ela tem, por exemplo. Eu estou a dar aqui exemplos reais, atenção, estou a dar aqui exemplos reais. Deixa-me controlar o tempo. 7h42. Ok. Está a fazer sentido? Isto é uma informação nova. Atenção, isto também simplesmente é para vos tomar consciência que as emoções são muito importantes, sobretudo aquelas que nós guardamos desde sempre. Ok? Alguém aqui faz retenção de líquidos? Às vezes. Desde quando? Não, às vezes, mas isto faz muito sentido para mim. Ok, pronto. Também corroborar aqui as minhas ideias próprias da associação. Ótimo. Acho que elas são interessantes. Pronto, eu sugiro pegarem nessa data e talvez sejam
um princípio de um desbloqueio. Porque enquanto a emoção estiver aí por... enquanto a situação estiver aí por gerir, o corpo vai estar sempre ali a ajudar-nos, retendo os líquidos, retendo a água. O corpo é nosso amigo. Só nos quer o nosso bem-estar, o nosso máximo bem-estar, quer a nossa sobrevivência. Ok. Eu não posso falar muito, senão depois eu começo tenho que controlar a informação e depois não sai. Pronto. Conflito número 2. Este é chamado conflito de abandono. Tal como o outro, este também é um conflito central nas pessoas que têm excesso de peso. O que é o conflito de abandono? Vamos imaginar um pinguim pequenino, está a descobrir como é que se caça. Está na Antártida. E é um pinguim muito aventureiro, muito corajoso, que decide ir mais além e procurar um peixinho para ir a 1 km de distância. Então o pinguim lança aventura, pingo pequenino, vai até à procura desse peixinho, chega lá e descobre que ficou perdido. Sente-se perdido. Não tem pais, não tem referências, não tem ninguém. O que é que salva esse pinguim? O que é que permite esse pinguim manter-se vivo? O que é que permite esse pinguim manter energia para fugir dos predadores? O que é que permite esse pinguim estar protegido com um manto térmico, com as temperaturas baixíssimas que se encontram na Antártida? O que é que protege esse pinguim? São as reservas calóricas, a gordurinha. No meu caso tem aqui na minha barriga, por exemplo. Mas é a reserva calórica, é a gordura. Se o pinguim eventualmente não tivesse essa reserva calórica energética, possivelmente a probabilidade dele morrer ou de ser entregue, digamos, de ser entregue às feras e de não fugir é bastante alta. Então, cria essa reserva de gordura, que é para se manter vivo. O que é que acontece com o ser humano? Nós não estamos na Antártida, mas acontece por vezes nós sentimos que à nossa volta nós também vivemos num ambiente gélido, frio. Não estamos a falar a nível climatérico, mas estamos a falar a nível emocional. Onde, por exemplo, muitas pessoas vivem em ambientes emocionalmente frios e que se sentem que não têm um apoio ou que não têm um pai ou uma mãe ou um substituto de um pai ou de uma mãe para os proteger dos predadores e dos possíveis perigos de fome. E não só. O que acontece? Normalmente quando acontece com este tipo de conflitos, uma pessoa tem excesso de peso, também está associado a pessoas que sentem-se abandonadas. São pessoas que, embora tenham toda a gente à volta delas e que não estão sozinhas, há uma sensação interior de abandono. E quando é que se instaura esta sensação? É preciso recuar a partir do momento em que a pessoa começou a ter mais vontade de comer e mais pulsão para procurar comida. Porquê? Porque alguma ordem aconteceu naquele corpo que disse: tu agora estás abandonada, então eu para ti vou-te proteger e através do tronco cerebral eu vou-te obrigar a procurar comida. E isto o que é que explica? Explica a pulsão da fome. Aquela pulsão que muita gente tem descontrolada, quando vê um chocolate, quando vê um presuntinho, quando vê... Pá, eu não tenho fome, mas parece que o meu corpo está sempre a pedir ali comida, que é para eu... Parece, não sei porquê, digamos, é inconsciente. É inconsciente. Porque na realidade nós não somos estúpidos. Nós temos
um sistema de proteção tão eficaz e tão eficiente, só que às vezes incomoda um pouco a nossa vida, porque claro que ninguém quer ser gordo. Não é? Nós estamos numa sociedade em que os ideais de estética, não é? São aqueles que nós vimos na televisão, nos meios de comunicação. Por isso o corpo está a agir por ela. E um dos principais obstáculos que a pessoa tem, por exemplo, neste tipo de conflitos, quando tem a pulsão da fome, é ela sentir-se mal com ela própria. É quase como: eu estou a ser preguiçosa, estou a ser preguiçoso, não sou capaz de controlar isto, devia de controlar e não consigo. Só falta pegar numa parede e dar cabeçadas para ver se isto muda. E se nós perguntarmos, e se não existe uma razão e um para quê de existir essa pulsão da fome, e simplesmente está aí para te proteger desse conflito emocional que tu sentes e de abandono perante as pessoas que estão aí à tua volta? Normalmente as pessoas que têm este tipo de conflito têm, por exemplo, o chamado ressentir emocional, aquilo que sentem lá dentro e às vezes não conseguem discernir, que é: eu sinto que não tenho ninguém, eu sinto que neste mundo eu estou sozinho, estou sozinha, eu sinto que não há ninguém que cuide de mim, sinto-me desprotegido, desprotegida, acompanhada por vezes por uma sensação de tristeza profunda, inexplicável, medo, não é? Mas vamos imaginar alguém que está abandonado à partida sente medo, é lógico, vergonha. Como é que pode originar este tipo de conflitos? Por exemplo, um abandono real dos pais na infância, em que o pai sai de casa sem razões inexplicáveis, ou a mãe morre, ou o pai morre. Há um abandono, pode ser real ou simbólico, emocional. Já encontrei também uma situação em que este conflito começou no primeiro dia em que a criança foi para a escola, em que ela estava muito apegada à mãe, e a mãe, de um momento para o outro, olha, vai para fora agora já tens ido à tua vida, opa, pai. E a criança, como estava muito vinculada com uma ansiedade de separação à mãe, tomou aquele momento de ir para a escola como sendo um abandono. Como é que podem me tirar como é que me podem abandonar neste momento? A perda de alguém simbolicamente significativa, a perda de um amigo. Já encontrei também uma situação de uma morte de um animal doméstico, por exemplo, em que essa senhora começou a ganhar, e ela tinha 46 anos de idade, começou a ter este impulso a partir dos 43. Então eu perguntei esta situação, porque ela tinha uma pulsão muito grande para comer. E expliquei basicamente da forma mais inteligível possível explicar este processo. Então foi ela que tomou consciência. Olha, um gato também serve. O que é que o gato significava? Já não me lembro o nome do gatinho, é lógico, não é? Mas o gato, sei lá, piruças ou assim, não faço ideia. Como é que viveu esse momento? E ela explicou, naquele momento em que ela começou a falar de piruças, começou a chorar. Começou a dizer que realmente era o único ser vivo que, quando chegava à casa, ia para os pezinhos dela e lhe dava carinho. Então ela criou um apego muito grande ao gato, ao gatinho, e ele morreu atropelado, e a partir daí a pessoa começou a criar este sintoma. Porquê? Porque em casa ela tinha um marido que não queria saber dela. E isto é que estava a ocultar o conflito. Porque o animal tinha uma função para ela. Podia ser o impulso de fome, que também podia ser, por exemplo, um problema na vesícula, podia ser, por exemplo, um sintoma cardíaco. A forma como as pessoas vivem estes processos, estes dramas emocionais, vai depender de cada um. Cada ser humano interpreta as coisas da sua forma. Cada cérebro tem o seu conjunto de filtros e que vê a realidade de uma forma distinta. E há aqui, por exemplo, abuso sexual. É muito normal, por exemplo, pessoas que têm este conflito terem passado por situações de abuso sexual, porque naquela altura ela tem um predador à frente e não tem ninguém para proteger. Ou seja, naquele momento em que tem ali um predador a abusar dela, onde
Onde é que está o meu pai para me proteger? Onde é que está a minha mãe para me proteger? Naquela altura que acontece o abuso, por vezes o ressentir nem está propriamente com o abusador, mas pode acontecer às vezes ela sentir que o ressentir está com os pais. Porque naquela altura, se os meus pais me colocassem naquela hora, naquele momento, com aquele canalha, neste momento eu não estava a passar problema. Eu já não estava a sofrer por isto. E uma tónica emocional muito importante é a sensação de impotência. Ou seja, quando alguém vive este conflito, tal como o conflito anterior, que é o conflito de perda de referências, a pessoa vive uma sensação de impotência incrível, do género, está completamente amarrada. Imaginamos estarmos numa situação em que estamos fechados, não há qualquer solução, a pessoa sente que não pode fazer nada, sente-se completamente impotente. Imagina o drama emocional, o stress que isto causa no inconsciente. E se a menina, por exemplo, tiver 6 anos de idade, como é que ela vai gerir emocionalmente esta situação? Não pode. Não tem capacidade, não tem estrutura psíquica para isto. Então é aí que entra o nosso cérebro e diz assim, ok, eu vou-te proteger, vou-te enviar isso para o teu inconsciente, que naquela altura não estás preparada para reagir isso, e naquela altura é quando depois surge o sintoma. E essa menina, a partir de 6 anos de idade, começa a comer pãozinho, começa a comer bolachinhas, começa a comer tudo que lhe aparece pela frente, começa a engordar, a tornar-se menos atraente aos predadores. E a gordura, com aquela proteção enorme que pode criar, é uma forma dela evitar, por exemplo, relacionamentos sexuais. Porque a gordura está a proteger. Porque ela já não se torna atraente, já não se torna, digamos, suscetível ao abuso, ou tudo que implica, por exemplo, uma interação, um relacionamento sexual ou amoroso. Faz sentido? Quanto tempo tenho? Pronto, eu vou passar esta à frente. Este aqui é muito... Este aqui também é muito importante falar. Talvez eu vou falar deste e eu vou cortar com o outro, pode ser? É? Pronto. Este aqui também é chamado o conflito do búfalo. Não é? Este conflito acontece... já é um conflito que está associado ao sobrepeso, mas que já mexe com outro tipo de órgãos e sistemas, que funciona mais com a tireoide, problemas, por exemplo, pessoas que têm problemas com a tireoide a nível hormonais, ou pessoas, por exemplo, que têm uma força muscular, não é? Parece que a reserva calórica parece que ficam mais cheias. São aquelas pessoas que normalmente ficam mais corpulentas e mais fortes, por exemplo, ou seja, em que a gordura e a comida lhes dá força muscular e dá-lhes proteção. Para que é que estas situações acontecem? Normalmente estas situações acontecem porque pode estar envolvido este conflito, que é chamado conflito de ameaça e chamado perigo iminente frontal. Este tipo de situações acontecem quando a pessoa está num ambiente, por exemplo, pode ser em casa com o marido. Eu falo muito da parte feminina porque normalmente estes conflitos maioritariamente atingem mais as mulheres. Por exemplo, pode acontecer quando a mulher, por exemplo, em casa, vive, por exemplo, uma situação de violência doméstica, abuso, violência doméstica, em que ela tem todos os dias à frente dela um predador, alguém mais forte que ela. Como ela tem constante risco de ameaça todos os dias, todos os momentos, sobretudo quando ela abre a porta de casa e entra e depara-se lá com o querido marido, eu amo-te, mas odeio-te ao mesmo tempo, eu preciso de ti, mas ao mesmo tempo apetece matar, quando ela cria às vezes estes nós na cabeça, então aí o corpo entra através deste sintoma. Ou seja, onde a pessoa também tem o mesmo... Pode existir alterações a nível da tireoide, pode existir alterações a nível do sistema digestivo, pode criar também expulsões da morte, onde a função da gordura e do excesso de peso é ganhar força para ela se proteger, para ninguém se meter com ela, por exemplo. Ou seja, onde o corpo é sinónimo de força e de presença. Mas também pode acontecer ao revés. Ou seja, a pessoa que está numa situação, numa relação, é mãe pela primeira vez e vive aquela situação em que ela tem que fazer tudo em casa. Tem de cuidar dos filhos, tem de cuidar das tarefas domésticas, tem de trabalhar para ter dinheiro para cuidar da família, e o marido tem uma função ausente. Ou seja, basicamente ele não existe.
Está fisicamente presente, mas como função masculina não está lá. Ou seja, a mulher, para suportar essa situação, quando vive, por exemplo, esse desequilíbrio de funções e quando a nível sexual está ausente dessa função de força, que normalmente é associada ao papel masculino, entra este conflito. Por exemplo, os diabetes gestacionais, está muito relacionado também com este conflito. Por exemplo, mulheres que, por exemplo, têm este sintoma de diabetes gestacionais, há uma probabilidade muito grande dela assumir a sua gravidez como um momento de muita ameaça para ela. Então, os diabetes servem para manter uma taxa de açúcar no sangue, para ela manter sempre com essa energia. E os diabetes funcionam, por exemplo, como uma solução. Ok? Eu estou a dar aqui muitos exemplos, talvez um pouco explicado à força. Mas o que eu sugiro agora, neste momento, é, se isto vos diz alguma coisa, se conhece alguém nesta situação, dá-lhes a oportunidade de, pelo mínimo de informação que existe aqui, pelo menos falar nestes dois conflitos, que é o conflito de perda de referentes, o conflito de abandono e o conflito de ameaça. E começarem a fazer perguntas: como é que tens andado a tua vida? Qual é o teu maior drama desde que começaste a ganhar peso? E permitir a pessoa falar. Porque a partir daí a pessoa vai reconhecer que o corpo esteve sempre a favor dela. Vai descobrir que, ao final, aquele excesso de peso, aquela vontade de comer, está sempre ali a funcionar ao favor dela. E isso faz com que o cérebro relaxe e crie uma coerência mental, onde ela consegue perceber porque é que tem esses impulsos e integrar essa informação dentro dela. E por si só, isso leva com que a pessoa crie um estado de espírito mais pacífico, em que a pessoa começa a compreender: ok, agora sei porque é que eu sou gordo, agora sei porque é que eu sou gorda. E só por si só, tomar consciência disto é o suficiente para reduzir este ruído todo que existe no nosso cérebro inconsciente e fazer com que os vários métodos auxiliares, que vão ser explicados aqui, por exemplo, atuam de uma forma mais eficaz. Por vezes isso ajuda, por vezes o facto de tomar consciência resolve. Isso já aconteceu também em consulta. Uma menina que teve um episódio específico, tomou consciência do episódio, que foi uma causa unifatorial, e em 2 meses perdeu 10 quilos sem esforço nenhum, porque simplesmente ela começou a sentir vontade de fazer desporto, começou a perder vontade de comer chocolates. E como é que isso aconteceu? Não sei, foi de uma forma natural. Porquê? Porque o cérebro já está em paz, porque ela reconheceu a sua origem. E por si só, às vezes, isto é o suficiente, não só para estes métodos auxiliares, mas para a pessoa também estar em paz com ela própria. E este é o primeiro processo, ou o primeiro passo para a pessoa que tem este tipo de sintomas começar a amar-se a ela própria. Que este é o grande objetivo número 1 de quem tem este tipo de sintomas. É aprender a amar-se a ela própria e aceitar o que ela é, aceitar o que ela sente, aceitar o seu passado, digerir isso tudo, estar em paz de espírito com as coisas que aconteceram e move on, andar para a frente. E não estar preso e não deixar que essas emoções prendam no subconsciente. Resumindo e concluindo.